Por isso, todos estão pesquisando, porque o rio Eufrates está secando. Várias ruínas antigas em uma caverna tornaram-se acessíveis ao longo dos últimos anos, devido à significativa diminuição do nível de água do rio Eufrates. Algumas pessoas rapidamente apontam o esgotamento do leito do rio como o cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas o que é esse rio e qual é o significado por trás de seu esgotamento? Existem profecias na Bíblia que explicam isso. O rio Eufrates, parte da longa área do Crescente Fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, à medida que atravessa a Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. O livro de Gênesis é onde somos apresentados a este rio pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, é declarado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Um desses rios é o rio Eufrates. O Jardim do Éden era um lugar onde o homem podia encontrar Deus. A identidade dos outros rios mencionados não é completamente conhecida, mas as identidades do Tigre e do rio Eufrates são bem conhecidas. A área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de Crescente Fértil, uma faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo no Egito, passando por Israel e chegando às planícies que cercam os rios Tigre e Eufrates, em uma região conhecida como Mesopotâmia. Se os rios Tigre e Eufrates, mencionados na Bíblia, são os mesmos rios conhecidos por esses nomes hoje, então o Jardim do Éden deve ter estado localizado no Oriente Médio. No entanto, até mesmo uma inundação modesta em uma área localizada pode alterar o curso de um rio, e a inundação que ocorreu durante o tempo de Noé foi mais do que apenas uma inundação localizada. Conhecemos os rios modernos de hoje, como o Tigre e o Eufrates, porque Noé e seus filhos nomearam alguns rios no mundo pós-dilúvio, após rios pré-diluvianos familiares. A inundação mudou radicalmente a paisagem da Terra e, como resultado, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ter desaparecido. Pode ser que os rios atuais, chamados Eufrates, tenham sido nomeados apenas em homenagem àqueles conectados ao Éden, de forma semelhante a como Betleém, na Pensilvânia, é nomeada em homenagem à cidade na Judéia. Portanto, podemos nos referir a isso como o primeiro rio Eufrates. Em Deuteronômio, capítulo 1, Deus faz a promessa de dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Existem 2 passagens na Bíblia que prevêem o eventual esgotamento do rio Eufrates. A primeira previsão do esgotamento do rio Eufrates vem como parte dos 7 julgamentos ousados em Apocalipse. Há uma ampla variedade de perspectivas sobre o livro de Apocalipse, mas mesmo entre os cristãos, há uma ampla variedade de perspectivas, que vão desde os que têm medo de entrar no livro até os fanáticos que não conseguem sair dele. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para os outros, e que guardam as palavras meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Aqueles que alteram o texto, por outro lado, trarão uma maldição única sobre si mesmos. Se isso for feito por adição ou inserções, as pragas descritas no livro serão adicionadas à experiência dos culpados. Se for feito por subtração ou exclusões, a parte dos culpados na vida eterna na Nova Jerusalém será tirada. Deus coloca claramente um alto valor nas informações e revelações contidas aqui, como evidenciado pelas bênçãos e maldições. A Bíblia diz que um dia o rio Eufrates secará para dar lugar a um rei. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse 16, que é considerado a seção de futuro próximo do livro.
Apocalipse 1:5 é a era presente, Apocalipse capítulo 6, versículo 16 é o futuro próximo, e Apocalipse capítulo 20, versículo 22 é o futuro distante. O rio Eufrates aparece na seção de futuro próximo. Os julgamentos da tribulação de 7 anos começam com 7 selos, continuam com as 7 trombetas e terminam com as 7 taças. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que suas circunstâncias não podem se tornar mais terríveis do que o previsto nesses capítulos. Apocalipse fala sobre diversos termos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão e estrelas. Os selos, trombetas e taças representam desastres. Os julgamentos ousados acontecem no final da tribulação e são tão devastadores que, se continuassem, toda a vida humana na Terra seria eliminada. Os 7 julgamentos das taças são a juízo final do período da tribulação e serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, onde são especificamente chamadas as 7 taças da ira de Deus. Sob o anticristo, a maldade do homem atingiu o ápice, e ela é confrontada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca as 7 taças ousadas. O rio Eufrates entra na 6ª taça. A primeira taça traz feridas dolorosas para as pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Essa praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o anticristo. A 2ª taça é derramada no mar, transformando a água em sangue, como o de um cadáver. E todas as criaturas vivas do mar morreram. Quando a 3ª taça da ira de Deus é derramada, os rios e as fontes de água doce também se transformam em sangue. Na 4ª taça, o 4º anjo derrama sua taça no sol, e o sol é permitido para queimar as pessoas com fogo intenso. O calor intenso as queimas. A 5ª das 7 taças causa uma escuridão extraordinária no reino da besta, intensificando a dor e o sofrimento dos ímpios. A 6ª taça, a 6ª taça das taças ousadas, traz o esgotamento do rio Eufrates. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Então, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa inexpugnável contra um ataque dos impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, ele se estendia por um total de 2.900 quilômetros de comprimento, e variava em largura de 300 a 1.200 metros. Exércitos massivos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, podiam se mover para o Ocidente com relativa facilidade assim que o rio Eufrates secasse e se tornasse uma estrada. Algumas especulações sobre a razão pela qual esses exércitos do Oriente se movem para o Ocidente incluem a crença de que é uma resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, que se baseia na Europa. No final, eles se envolverão em combate com Deus. Em seguida, os reis da terra se reúnem no lugar que, em hebraico, é chamado de Armagedon. E aqui está. O esgotamento do rio Eufrates está ligado a uma grande guerra. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o esgotamento do rio Eufrates é causado por um anjo derramando uma taça da ira de Deus. Isso indica que o esgotamento não é resultado de razões naturais, como o clima ou a intervenção humana, mas sim um evento divinamente projetado. O propósito é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, preparando assim o cenário para a batalha profetizada. Essa grande batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon, que significa Monte Megido. A palavra Armagedon faz sua única aparição na Bíblia em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. É uma referência ao local decisivo e final de conflito entre Deus e as forças do mal. Segundo a Bíblia, o Armagedon alude ao conflito final que acontecerá no futuro entre Deus e as forças do mal.
O exato local de Armagedon é incerto, pois não existe um monte chamado Megido. No entanto, dado que a palavra par também pode significar colina, a área mais provável é a região das colinas que cercam a planície de Megido, cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. Megido foi o local de batalhas ao longo da história, envolvendo exércitos egípcios, assírios, gregos, romanos, cruzados e até as tropas de Napoleão. Também foi o local das mortes do rei Saul e do rei Josias. Influências demoníacas levarão os reis da terra a reunir seus exércitos para um ataque total. O anticristo liderará esse movimento. Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos dos céus, e seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Ele derrotará as forças do mal e lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Ele amarrará Satanás e estabelecerá seu reinado na terra por 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo irá pisar o lagar da ira, da fúria do Deus Todo-Poderoso, e todas as coisas serão restauradas. A Batalha de Armagedon é um conflito multifacetado que envolve uma ampla gama de participantes, incluindo seres sobrenaturais e as forças do bem e do mal. O esgotamento do rio Eufrates e a Batalha de Armagedon são dois eventos interconectados na linha do tempo profética. O primeiro evento, que envolve o esgotamento do rio Eufrates, serve como preparação para o segundo evento, que envolve a Batalha de Armagedon, limpando um caminho geográfico para a Batalha de Armagedon. É um sinal de que o confronto final entre o bem e o mal, que levará a uma nova era de governo divino e paz, está se aproximando.